Muito boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá que hora você está nos ouvindo. Olá! Olá, nós temos finais de conferências definidas e teremos mais um campeão diferente, né? Primeira vez na história da NBA que a gente vai ter 7 campeões diferentes em 7 anos. E podemos ter um campeão que não é a 72, né? Sei lá, a gente é de humanas, muitos anos aí atrás. Ou 3 campeões inéditos, porque eu considero o OKC um campeão inédito, haja vista que era lá com o Seattle, então é outra coisa. Agatha Máximo, como é que está essa ansiedade para finais de conferência antes de a gente entrar nos jogos 6 de Boston Celtics e Knicks e jogo 7 de Denver e OKC? O momento chegou, Agatha Máximo? A única coisa que eu consigo sentir, por enquanto, é alívio. É alívio por tudo ter dado certo no final e aquela calma na alma, sabe, Drica? Aquela paz na consciência de que durante todos os 7 jogos eu confiei e eu sabia do que cada um dos jogadores podia entregar, do que a comissão técnica podia fazer. Série duríssima, falaremos muito sobre isso hoje, muito sobre as prévias também da próxima fase, mas me sinto aliviada. Um lugar que a gente não voltava há 9 anos. E ainda assim, né? Somos uma das equipes que mais apareceram aí em finais de conferência nos últimos 15 anos. De qualquer maneira, Thunder voltando ao lugar de onde nunca devia ter saído. Olha, eu ouso dizer que talvez essa série contra Denver possa ter forjado esse OKC no que faltava para esse time ser aí campeão. Mas, né, você sabe que a minha torcida agora é completamente do OKC. Já projetei aqui a minha final, que é Indiana Pacers e OKC. É isto que eu quero e eu espero ver isso ao seu lado, minha amiga, no dia 8 de junho, tá? Vamos projetar isso, vamos ter fé. Mas, para que essa final acontecesse, né, OKC, Minnesota Timberwolves e, do lado leste, Indiana Pacers e New York Knicks, nós tivemos aí o jogo 6 entre Celtics e Knicks. Vamos começar com ele porque a gente vai fazer a prévia dessa final do leste, né? Pacers e Knicks. Vai sair na quarta-feira, já que vai ser na quarta-feira essa primeira final do leste. Inclusive, o OKC não vai ter tempo nenhum de descansar, porque amanhã já tem final de conferência, mas também são jovens, né? Jovens têm fôlego, bora lá. Agatha, jogo 6, né? Depois do Celtics ter aquele incentivo a mais para forçar esse jogo 6, que foi a lesão, né, do Jason Tatum, não conseguiu, longe disso, repetir aquela atuação, né? Os Celtics, como a gente falou no último episódio, teve um basquete muito coletivo, muito baseado na sua defesa, como teve ao longo da temporada, para conseguir vencer aquele jogo e forçar esse jogo 6 no Madison Square Garden, mas não foi nem sombra do que foi no TD Garden nesse jogo. 38 pontos de diferença, né? 119-81 para o Knicks. O jogo já estava resolvido no intervalo, a não ser que o Knicks desse uma de Celtics, né? O que não aconteceu. Conseguiu sustentar a sua vantagem, chegou a 41 pontos de diferença. Só tivemos 2 trocas de liderança, né? Que foi lá no primeiro quarto, inclusive, depois só deu o Knicks para vencer essa batalha. Espantar também um fantasma, né, Agatha? Porque não conseguia fechar séries e jogos importantes dentro do Madison Square Garden, mas era uma energia absurda dentro e fora, né, da arena, porque não sei como é que Nova York não colapsou. Imagina se esse time for campeão de conferência, né? Não sei se Nova York sobrevive, mas fato é que conseguiu bater o atual campeão. Agatha, a gente falou ao longo dessa série que quem dominava os pontos em contra-ataque vencia os jogos. E foi assim nesse último jogo, né? 23-8 para o Knicks, que dominou pontos em contra-ataque, pontos em segunda chance e pontos no garrafão. Em contra-ataque, 23-8, na segunda chance, 25-11, muitos rebotes para o Knicks, e 48-34 dentro do garrafão, muito baseado por conta desses rebotes, né? Foram 55 para o Knicks e apenas 36 para o Celtics. Como eu disse, não foi nem sombra do que foi naquele jogo 5, né? Derrick White estava mal, Jrue Holiday estava mal, Porzingis não conseguia nem respirar, que dirá jogar. O único que tentou alguma coisa, né, que manteve o Celtics, pelo menos no primeiro tempo, um pouco mais vivo, mas a gente via que a energia era outra, foi o Jaylen Brown,
que liderou o time nesse jogo em pontos, em rebotes, em assistências. 20 pontos, 6 rebotes, 6 assistências para o Jaylen Brown. Só ele, né, passou da casa dos 15 pontos aí pelo lado do Celtics. Depois dele, só o Al Horford com 10 e o Pritchard com 11. O resto tudo abaixo da casa dos 10 pontos. Ele ficou com 40% de aproveitamento de field goal e apenas 3 bolas de 3. A gente sabe que estava jogando zoado desde o final da temporada regular e cobrou seu preço. Dava para ver que ele estava com limitações nesse jogo, né? Fez um excelente jogo 5, mas também eu acho que acabou forçando demais aí o seu menisco, que já está parcialmente estourado. E aí, nesse jogo 6, não teve o que fazer. E, obviamente, que a gente vai dar todos os méritos aqui para Nova York, que entrou com uma energia absurda. Sabia que precisava fechar esse jogo, que não dava para ir para o jogo 7 no TD Garden. Não que não tivesse chance de vencer lá, porque venceu os 2 primeiros jogos lá, depois de uma desvantagem de 20 pontos. Mas queria também, né, Agatha, tirar essa sombra de não conseguir vencer diante da sua torcida. Foi inflamado do começo ao fim pela torcida e fez um excelente jogo para fechar essa série, com destaque aqui para muita gente, né? A gente teve novamente o Jalen Brunson com 23 pontos, o OG Anunoby flertando com duplo-duplo, 23 pontos, 9 rebotes para ele, Josh Hart com triplo-duplo, 10 pontos, 11 rebotes, 11 assistências, 21 pontos para o Towns, também com duplo-duplo, com 12 rebotes, 22 pontos para o Mikal Bridges, que além de pontuar né, muito, ele teve 60% de aproveitamento dos arremessos de quadra, quase 67% da linha do perímetro, 4 bolas para ele, e defensivamente foi um absurdo também, limitando bastante o próprio Jaylen Brown, Derrick White. Então, defensivamente, tirando os espaços, né, do Celtics e limitando esses espaços para encontrar os arremessadores livres, e quando o Celtics conseguia encontrar esses arremessadores, aquele aproveitamento que teve no jogo 5 não se reproduziu em Nova York. Então, uma excelente vitória do Knicks, que volta aí à final de conferência depois de 25 anos para a loucura de Nova York, né? Vai enfrentar agora, Agatha, um time que vem muito bem, que chega pelo 2º ano consecutivo na final de conferência e que é muito coletivo, né? Vai ter aí um embate contra um time nesse sentido parecido com o próprio Knicks, que é coletivo, embora tenha o Jalen Brunson, assim como o Pacers tem o Tyrese Haliburton, mas vai ter um time aí inteiro, né? Porque o Pacers é talvez o único, assim como o KC, que tenha os problemas de lesão minimizados, né? Nessa reta final aí de temporada. O que você tem a falar sobre Nova York? Você que morou lá, como é que você imagina que tá aquilo lá? Essa loucura com final de conferência. Queria muito estar por lá para ver esse bando de louco tomando as ruas de Manhattan. Infelizmente, o dólar não permite, né, amiga, que a gente passe períodos extensos demais por lá. Mas, enfim, é muito legal. Eu fico muito feliz. É um dos times que eu tenho mais carinho e tinha vontade de ver chegando novamente. Não só pelo que o time representa, mas especialmente pela torcida, né? Falando do pessoal de Nova York, é de fato uma região que valoriza demais o basquete, não é à toa todos os apelidos, né? Então, poder ver a galera comemorando é muito legal. Vi a galera tentando bater num torcedor, que no fim das contas se deu bem. Foi bom tomar a lixada na cabeça, porque o Tyrese Haliburton vai pagar a passagem dele para ele assistir as finais de conferência. Muito respeito por essa atitude de Tyrese Haliburton. Pois é, e assim, a gente vai ver uma final de conferência que já aconteceu 9 vezes nos playoffs, quarta vez nas finais do leste. São confrontos absolutamente emblemáticos, principalmente ali época de 90, 2000. O Pacers ganhou mais, mas a gente vai falar e fazer toda essa prévia de série daqui 2 dias com convidados bem especiais que vão poder falar até mais próximos, né, de uma visão mais próxima do que representa para o Knicks estar de volta, e para o Pacers também essa continuidade. Um time muito coeso, mas que do outro lado vai pegar uma equipe que só melhora.
E eu acho que só consegue, ao longo dessas partidas, evoluir aquilo que se propõe. Mas sem entrar tanto assim no mérito do Knicks, que já era do Knicks antes do Jason Tatum se machucar, né? Eu gostaria de deixar isso bem claro também, porque o Knicks começa vencendo, o Knicks abre um 2-0, o Knicks, no jogo em que o Jason Tatum estava jogando muito bem, o Knicks estava à frente no momento da lesão, muito possivelmente venceria a partida se continuasse daquela forma. Então, assim, apesar da lesão ser muito triste, o mérito é inteiro desse Knicks por ter passado e por ter chegado da forma que chegou. Você já mencionou todas as pontuações, mas eu queria falar principalmente do Mitchell Robinson, que perdeu boa parte da temporada regular por lesão e consegue voltar nos playoffs com um impacto imediato na série. Ele jogou 13 minutos no jogo 6, mas com ele na quadra, o Knicks superou o Celtics por 20 pontos. Inclusive, uma das melhores jogadas defensivas foi quando ele roda praticamente a quadra inteira e ainda rouba a bola do Jaylen Brown, né? É um desempenho ofensivo 30 pontos por 100 posse melhor com ele em quadra do que sem. Eu gosto muito do Mitchell Robinson, faço campanha para ele há muito tempo, mas quando ele precisava ser o desafogo principal do Knicks dentro desse garrafão, ele deixava a desejar justamente porque ele é um jogador frágil, né? Ele sofre muito tempo com lesão e por muitos períodos ele desfalca o Knicks por conta disso. E chegada do Karl Anthony Towns para fazer uma dupla grande ali embaixo, ou mesmo para revezar minutos, foi providencial, eu diria, na carreira dele e na vida de Boston, né? Acho que é a troca mais win-win que a gente viu nos últimos tempos. Os dois jogadores trocados em final de conferência e além de tudo isso, né? Além da partida excelente de todos os jogadores, da forma como o Thibodeau soube dosar tudo nessa série e apresentou um plano de contingência que funcionou para o Boston Celtics desde o primeiro dia, sem resposta recorrente do Mazzulla, tem um sabor especial porque é em cima do Boston Celtics, né? Para quase todo mundo no leste, o Boston Celtics é o maior carrasco de todos e para esse time do Knicks que existe muito próximo fisicamente de Boston, a rivalidade é muito grande. Quando eu tava por lá e também quando eu fui para Boston, existe esse ódio mútuo, né? Então, assim, vencer é bom, mas vencer o Boston Celtics é melhor ainda. Vencer da forma que for é melhor ainda. E realmente, só para enfatizar, não... A lesão do Jason Tatum não é providencial nessa série pra gente falar é por isso que o Knicks vence. O Knicks chega muito bem e do outro lado vai pegar um pedregulho, né, Drica? Chega muito bem, é isso que você falou, vem numa crescente, você falando sobre o Robinson, né? Ele, inclusive, nesses jogos 5 e 6 aí, conseguiu minimizar uma das suas principais fragilidades, né? Que era a cobrança de lance livre, que deu airball, alguns, inclusive, nessa série, e ele chegou a estar, em momentos dos jogos, 100% de aproveitamento da linha do lance livre, com o Celtics provocando isso, porque sabia que era uma das fragilidades. Então, houveram também ajustes, né? Por parte do Thibodeau e por parte dos jogadores em fragilidades que o time conseguiu entender durante essa série contra o Celtics. Você falou sobre melhor vencer o Celtics, né? Claro que é melhor vencer o Celtics, né? O melhor time, o maior campeão. Existe isso. Com relação à lesão do Tatum, horrível, péssimo, pra gente horrível, péssimo, mas talvez não fizesse diferença pro Knicks, né? Talvez a gente tivesse um jogo 7, talvez a gente tivesse um jogo 7. Mas o fato é que o Knicks conseguiu focar muito no seu próprio jogo, potencializar as suas forças ao longo da temporada e encontrou antídotos para as principais forças do Celtics, né? As bolas de 3 demoraram a cair, caíram no jogo 5, mas não houve um aproveitamento repetitivo do Celtics nesses jogos, né? Vários jogadores não conseguiram apresentar um bom basquete por problemas, né, pessoais de não estar bem, mas também muito provocados por uma defesa que conseguiu neutralizar muito bem essa movimentação do Celtics, né? Eu, torcedora do Celtics, entendo e compreendo os erros do Mazzulla nessa série, já havia
erros latentes na série contra Orlando, né? Adoro o Mazzulla. Hoje a gente teve a entrevista do Brad Stevens. Mazzulla continua, Brad Stevens adora o Joey Mazzulla, a ética de trabalho dele, a maneira como ele consegue administrar esse grupo e como o grupo gosta dele, como os jogadores gostam dele e abraçaram, né, o que ele propõe para os Celtics, mas ele precisa evoluir em alguns pontos, e eu vejo essa evolução acontecendo desde que ele assumiu os Celtics, né? Eu acho que esses playoffs e a maneira como o Celtics lidou com esses playoffs são importantes também. E eu já falo disso há bastante tempo, né? Aquelas derrotas foram importantes para chegar ao título e esses playoffs são importantes para o Celtics daqui para frente e para o próprio Mazzulla, né? De entender as suas fragilidades, tentar entender que a sua teimosia às vezes precisa ser amolecida, né? Precisa pensar em outras maneiras de sair de jogos quando aquilo que ele propõe para o Celtics não funciona, e isso com certeza servirá de aprendizado para ele para as próximas temporadas. Dito isso, todos os méritos ao Knicks, né? A gente falava durante a temporada regular que é um time que conseguiu fazer movimentos importantes para fortalecer esse time com relação à temporada passada. Manteve jogadores importantes e trouxe jogadores importantes. Nosso grande questionamento sempre foi com relação a essa rotação curtíssima do Thibodeau já durante a temporada regular e como isso poderia sobrecarregar esses atletas. Tem o ônus e o bônus, né, Agatha, disso ser uma constante nesse time. Eles estão acostumados a jogar muito tempo, então essa sobrecarga ela é talvez menos sentida no corpo desses jogadores. Eles estão acostumados, então não vai ser qualquer lesão que vai pegar eles, porque o corpo deles está acostumado, e isso funcionou, e tem funcionado. Então é um time que chega muito forte para enfrentar um Pacers muito forte. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente final de conferência, mas como você falou, a gente vai fazer esse preview com convidados especiais que a gente vai deixar no ar. Com relação ao Celtics, né, muito se fala de, e o futuro do Celtics? Gente, assim, conhecendo a franquia Boston Celtics, a gente não vai ter mudanças profundas. Nunca foi, né, assim, a do Celtics fazer isso, especialmente depois de um título que aconteceu na temporada passada. A gente tá falando de um título do 18º banner do Celtics, com um núcleo que tem contratos garantidos, todo mundo ali tem contrato garantido. Claro que existe uma situação financeira que vai ser avaliada, mas ali todo mundo tem contrato. Então, assim, não esperem um desmanche desse time. A gente tem visto muito isso, né? O Celtics com certeza vai fazer grandes movimentos. Não vai. Não vai porque não é a do Celtics, né? Obviamente, teremos movimentos, teremos. Mas esse Celtics não vai se desmanchar porque caiu na segunda rodada dos playoffs, não chegou na final de conferência. Tradução: Jaylen Brown não vai ser trocado. Não vai. Desistam. Isso não, graças a Deus, assim, que o Brad Stevens veio e falou isso, né? Ele falou exato, assim, não disse, não trocarei Jaylen Brown, mas é só ter um pouquinho de interpretação no que ele falou que você já vai entender isso, né? Ele falou algo no sentido de que Jason Tatum e Jaylen Brown, quando um time tem esses dois em quadra, já é motivo para você ter uma boa chance de título. Quando você tem um deles, também. E ele falou que ele tem plena confiança no Jaylen Brown. Então, assim, Tatum tá fora da próxima temporada, vai ser o Jaylen Brown que vai liderar esse time. E o Jaylen Brown também tá com problema, né? Ele jogou a reta final da temporada regular e os playoffs com o menisco parcialmente rompido. Mas o Celtics vai esperar um pouco para ver se esse descanso dele, como que o joelho dele vai responder a essas próximas semanas, e aí fazer uma reavaliação se vai precisar de cirurgia ou não. Obviamente, já pensando em ele estar 100% para o começo da temporada, porque todo mundo sabe que ele vai ser a base desse time. Vai trocar Derrick White? Duvido muito. Esse cara é importantíssimo, defensivamente e ofensivamente. Hoje eu li alguma coisa que o Warriors vai atrás dele. O Celtics tem contrato com ele. Ele não vai sair. Algumas peças provavelmente sairão, Porzingis, mas assim, a base desse Celtics vai continuar e o Jaylen Brown não vai ser trocado. E aquilo que a gente falou já no episódio passado, né? Quem pede a troca do Jaylen Brown... eu não sei. Assim, me faltam palavras. Eu xingo mentalmente que é para não ter dinheiro para pagar advogado. Mas não vai ser trocado. Basicamente é isso. O Brad Stevens confia no time. O time vai continuar. Joey Mazzulla vai continuar. Jaylen Brown vai liderar esse time até o Tatum voltar. Quando voltar, vai estar os dois. Até porque, né? Desde 2016, desde o draft do Jaylen Brown, no ano seguinte do Jason Tatum,
quando ainda tínhamos Danny Ainge, né, como general manager desse time, depois do Brad Stevens, o time vem sendo montado para os dois. E os dois estão no seu auge, ou sequer chegaram ao seu auge. Então, esqueçam, o cara foi MVP de finais no ano passado, é campeão, não vai ser trocado e não tem que ser trocado. A gente tem que parar de achar que vale um saco de batata, porque tá todo mundo aí querendo ele, né? Então, assim, graças a Deus o Brad Stevens é uma pessoa consciente. Jaylen Brown continua, o futuro é esse. Jaylen Brown vai liderar o time na próxima temporada, enquanto o Tatum tá lá se recuperando de uma lesão muito grave, sim, mas em um cara muito jovem, né? Então, não temam os Celtas, que o futuro não é essa terra arrasada que tentam vender para vocês. Sobre o Knicks, a gente vai voltar a falar com os nossos convidados especiais, né, Agatha? Porque senão a gente... Não que eles não tenham assunto para falar, porque os dois falam bastante, já deixo a dica aqui, para que vocês reservem um tempinho para o episódio preview de Indiana Pacers e Knicks, porque teremos muito assunto para falar. Mas, Agatha, tivemos jogo 7, né? Tivemos jogo 7, apenas um jogo 7 nessa semifinal de conferência, com o seu OKC passando o carro por cima de Denver Nuggets. Acho que respondeu muito a muitas críticas que esse time não merecia depois do jogo 6, né? Muita gente falando em decepção, lembrando que é o time mais jovem, né, da NBA, é um time que tem o MVP, inclusive, Agatha, a gente já falou sobre isso no episódio passado, alguma indicação de quando diabos esse prêmio vai ser anunciado? Pelo amor de Deus? Seguimos sem nenhuma sinalização acerca dessa revelação, né? Que todo mundo sabe, mas enfim, né? Deve ser amanhã, ou então... Tem que ser amanhã. Pelo Ou amor hoje ou amanhã. Não existe os caras irem pra final de conferência sem falar que é o MVP da temporada. né? Mas enfim, o MVP SGA comandou esse time nesse jogo 7, 125-93 para o OKC contra um time que já foi campeão e que tem aí o Nikola Jokic, que dispensa todos os comentários. O OKC completamente dominante, né, Agatha? Termina o jogo com 32 pontos de diferença, mas abriu 43 pontos de diferença nesse jogo 7 em Oklahoma, para não restar dúvida de que esse time merece muito estar na final de conferência. Vai enfrentar o descansado Minnesota Timberwolves amanhã, já no primeiro jogo dessa final. O OKC, que liderou esse jogo nos pontos de contra-ataque, 27-14, na segunda chance, 19-14, no garrafão, 64-42. Shea foi o cestinha, né, com 35 pontos, Nikola Jokic teve 20 pontos. Começar aqui pelo OKC, além dos 35 pontos do Shea, com um aproveitamento de 63% dos arremessos de quadra e 3 bolas do perímetro, 75, 3 em 4, nós tivemos aí 24 pontos do Jalen Williams, né? Que a Agatha vai falar melhor aí sobre ele daqui a pouco. Duplo-duplo do Chet Holmgren, 13 pontos, 11 rebotes para ele. O Isaiah Hartenstein com 10 pontos, 7 rebotes. O Lu Dort, que nas estatísticas foi um pouco mais tímido, né, entre os titulares, 6 pontos, 5 rebotes, 2 assistências, mas teve 2 steals e teve uma bola de 3 pontos bem importante, inclusive. Caruso com 11 pontos vindo do banco, 8 pontos para o Wiggins também, o Wallace com 7, a gente teve 5 do Isaiah Joe, enfim. O banco também contribuindo, até porque ali na reta final, né, estiveram mais em quadra. Pelo lado do Denver Nuggets, 20 pontos, 9 rebotes, 7 assistências do Nikola Jokic, 19 pontos do Christian Brown, 13 pontos do Jamal Murray, o Aaron Gordon, que estava se arrastando, coitado, 8 pontos e 11 rebotes, Michael Porter Jr., coitado, sem um ombro, 6 pontos, 3 rebotes, e o banco de reservas ali ninguém passou, ninguém chegou aos 10 pontos, né, Agatha? Jogo de manual do OKC. Eu acho que a melhor defesa da NBA mostrou porque é a melhor defesa da NBA e tudo partiu da defesa, né, Agatha? E aí eu vou deixar você falar melhor porque a gente teve alguns personagens nesse jogo que foram muito criticados e mereciam ter sido criticados, né, nos jogos anteriores, mas que mostraram que não são aquilo que muito se falava deles, né? Maturidade
mais uma vez demonstrada desse time, que abriu vantagem, soube abrir essa vantagem e administrar muito bem, deixá-la numa distância segura para não correr riscos. E eu acho que a defesa, assim, depois teve um momento que o Denver abriu 11 pontos ali no primeiro quarto, né? Que foi quando o Denver liderou. A defesa sufocou completamente e provocou muitos erros de Denver e capitalizou em cima desses erros, né, Agatha? Basicamente o basquete do OKC que os trouxe até aqui e que os leva à final de conferência. Vamos começar falando que o Starting Five, a série da Netflix que acompanha a temporada completa de alguns jogadores, né? 5 jogadores no caso, como o nome mesmo diz. Esse ano acompanha Kevin Durant, James Harden, Jaylen Brown, Tyrese Haliburton e Shai Gilgeous-Alexander, né? Eles O Jaylen Brown acertaram, falando do menisco dele, né? acertaram em boa parte, né? Acho que é muito triste não ter o Durant indo aos playoffs, mas também vai ser uma forma da gente ver como é que ele reagiu a tudo isso, né? A não estar nesse momento tão competitivo. Mas fato é que veremos toda essa caminhada do Oklahoma, óbvio aos olhos do Shai, numa temporada que pode ser a de MVP, Finals MVP, campeão, né? Netflix não poderia ter escolhido personagens melhores e o Haliburton vem junto nessa série. Mas falando do jogo de ontem, muito nervoso, né? O Oklahoma chega a esse jogo 7 com muita gente já o colocando como a decepção da temporada, né? Eu vi muita gente comparando o OKC ao Cavs e durante 2 dias eu fiquei falando, mas uai, por que vocês estão colocando o OKC no mesmo cesto do Cavs se a gente ainda segue vivo? Em alguns momentos, em algumas séries, as pessoas diminuem o jogo 7, né? Ah, não, mas o OKC não deveria ter deixado o Denver chegar a 7 jogos. Beleza, eu entendo isso do ponto de vista de profundidade de elenco, de, novamente, recorde de temporada regular, mas tudo aquilo pelo qual o Oklahoma passou durante as 6 primeiras partidas tornaram esse time, pra mim, um concorrente ao título. E eu venho falando a temporada inteira que eu acho que o nosso teto seria, achava que o nosso teto seria final de conferência. Depois dessa série, eu consigo ver um Thunder capaz de chegar em uma final de NBA. E quiçá vencer, né? Especialmente olhando para o outro lado e não vendo o Boston Celtics. E isso não é diminuindo os 2 outros times. Mas é porque a gente passou a temporada inteira esperando que fosse o Boston Celtics do outro lado, o atual campeão. Ai, que tristeza. E dos 4 times que ainda existem, o Oklahoma é o mais profundo, né, em termos de opções. Mas também é o que menos tem experiência, de modo geral. E esse é o grande motivo pelo qual a gente chegou em 7 jogos. Porque o Denver, do alto de sua maturidade, soube colocar a gente em situações que forçaram muitas vezes erros nossos e custaram jogos. A primeira partida, aquela final desastroso, custa pra gente uma série de 6 jogos, por exemplo. E por aí vai, né? O jogo 6 é a mesma coisa, mas quando chega o jogo 7 e entra na cabeça de todos os jogadores e dos torcedores de que agora é 0-0, né? Não importa muito o que aconteceu antes. O Oklahoma chega para essa partida em Oklahoma muito nervoso. O primeiro quarto é absolutamente nervoso no ponto de vista ofensivo e o Denver mais solto, sem o peso de classificar. Óbvio que gostaria de classificar, tá no jogo 7, mas assim, todo mundo se perguntando como é que o Denver chegou até ali. E também com a calma de alguém que já esteve nesse lugar. O Denver já vinha de um jogo 7 e vinha da outra temporada também, com o Jokic em uma crescente, né? O Jokic vinha jogando muito bem as outras partidas. E aí a gente joga um começo de primeiro quarto nervoso, como a maioria das partidas finais, e ao longo desse primeiro quarto a gente vai soltando. O Shai lidera essa atuação num jogo muito decisivo do começo ao fim e especialmente a partir do segundo quarto. Mas
todo o burburinho ele se concentra antes dessa partida no Jalen Williams, né? É o segundo homem desse Oklahoma em termos de pontuação. Segundo moleque, né? E estava com um desempenho abaixo da média. Estava com 16,5 pontos de média. 24 anos. Numa série em que a gente dependia muito dele. E especialmente numa série em que no jogo muito bom dele a gente perde. O jogo que ele faz 33 pontos, se eu não me engano, a gente perde a partida. E aí a galera meio que esquece do quão boa foi aquela partida de Jalen Williams, se lembra das duas seguintes que são partidas ruins e decide que o cara precisa ser trocado, né? Mais uma, né? Aí eu fico pensando, o que você consegue que vale a pena em troca de um jogador de 24 anos, All-Star, two-way, que custa 4 milhões por temporada e que te entrega 20 pontos de média, né? Mas enfim, deixa a galera confabular. Tinha certeza absoluta de que Jalen Williams responderia. No segundo quarto ele faz 17 pontos e ele termina a partida com 24, 7 e 5. Eu tava assistindo, inclusive, a coletiva pós-jogo e o repórter perguntou se eles dormiram, né? E o Jalen Williams fala que não dormiu. Ele passou a noite acordado, dando uma fritada na mente. Mas eu acho que também é sinal de alguém que se importa, né? De alguém que quer voltar e fazer melhor. Pra variar, a nossa defesa foi um diferencial. No primeiro quarto, o Jokic já tinha arremessado 10 lances livres. E eu vi muita gente reclamando no Twitter por causa disso. Mas isso não é necessariamente um problema ou então que a arbitragem está sendo ruim com a gente, né? Esse é o plano de jogo que o Oklahoma apresentou nessa última partida. Eles iam fazer falta. Se não em todas as jogadas, em quase todas as jogadas. E qual é o trunfo disso para outra equipe? É o lance livre. Mas pro Oklahoma era a certeza de que não tem como o juiz marcar falta em todas as posses. E nem todas as posses foram faltas, tá? Aquela sequência de roubos do Jalen Williams são ações defensivas limpíssimas no tocante, né? A como ela se desenrola e a finalização. Mas a defesa forçou 22 turnovers do Denver Nuggets. Foram 16 roubos de bola, que é a maior quantidade de roubos de bola em uma final em um jogo 7, na verdade. Isso nos resulta 37 pontos em contra-ataque. Eu acho que essa era a grande chave para a gente vencer, especialmente quando a gente começa o jogo com as bolas não caindo. Porque a gente tem um claro problema ali de pace e de armação de meia quadra, mas quando a gente consegue roubar essa bola e correr muito rápido contra um time absolutamente cansado, a gente capitaliza. Quase 40 pontos só nessas ações, né? E aí entra um cara careca, absolutamente psicopata na quadra, e faz a melhor defesa que a gente já viu em cima do Jokic, acho que na história da NBA, né? Eu acho, me corrija se eu estiver errada, mas ele deve ter provocado 2 ou 3 erros em sequência do Jokic. É um negócio que a gente não vê, simplesmente não vê. Pois é, e essa baixa estatura do Caruso possibilita também que ele fique pelos lados do Jokic, né? Então, às vezes, o Jokic pede uma bola com o braço esticado, mas o Caruso chega ali, porque ele é baixo, ele consegue ir por baixo. E aí, por diversas vezes, ele tomou essas ações. Ele termina com 3 roubos de bola e 11 pontos, mas ele lidera o time num plus-minus de mais 40, que é bastante absurdo. Inclusive, uma estatística sobre esse plus-minus é o maior plus-minus da história de um jogador vindo do banco, né? De um jogo 7 nesse século. Ele com mais 40, vem depois Cason Wallace com mais 38 e Manu Ginobili com mais 32. Um hall seleto, hein? Muito, muito bom de lembrar os jogadores ao lado de Manu Ginobili. Além dessa parte defensiva do Caruso, obviamente que a gente precisa falar de Cason Wallace. A forma como ele entra no jogo muito tranquilo, né? Numa noite em que ele não arremessa muito bem, 1 de 6, ele ainda assim entrega 5 assistências e 3 rebotes e termina 1 de 6 para 3, né? 3 de 10 no field goal. E termina com esses 38 de plus-minus. E aí, a partir do segundo tempo, o Oklahoma começa a jogar como o Oklahoma, porque percebe que precisa acelerar novamente. O jogo é ganho no acelero.
quando o Denver começa a partida, com muito mais intensidade e noção do que significava o jogo 7, o Thunder ainda estava um pouco, não descontrolado, mas desnorteado, né? Muito nervosismo e sem impor, primeiro, o seu jogo e, segundo, o seu ritmo pra cima desse time cansado. A partir do momento que a gente faz isso, você soma Russell Westbrook, Peyton Watson e Julian Strouder, que somaram menos 52 de plus-minus, o Denver Nuggets se perde. E, inclusive, entraram muito na mente de Russell Westbrook, né? Não dá pra vencer com o Westbrook. Coitado. De fato, ele é o cara que perde algumas bolinhas nesse momento dessa run. E é quando o Jamal Murray senta o Jokic. Mas o Jamal Murray ontem tem uma noite de 13 pontos. 12% da linha de 3. Um trabalho defensivo absolutamente bem feito de todo o backcourt do Oklahoma para impedir que ele pontuasse. Acho que ontem o Oklahoma não queria que ninguém fizesse cesta. Entra naquele começo de jogo, eu fico muito desesperada. Porque as primeiras cestas são do Christian Brown, arremessando demais no começo da partida. O Aaron Gordon pega 5 rebotes seguidos. Ontem, inclusive, ele pegou 11, 4 ofensivos. E o Michael Porter Jr. pega uma segunda chance ali no primeiro quarto, embaixo da cesta, que eu falo, não é possível. A gente vai tomar um masterclass de jogo 7 de Christian Brown, Aaron Gordon com uma perna e Michael Porter Jr. com um braço. E começo a ficar preocupado, mas também, por outro lado, eu vejo que o Jokic e o Jamal Murray não estão conseguindo ser tão efetivos quanto eles haviam sido nas outras partidas. E aí a gente vê, do segundo tempo pra frente, um time claramente cansado. Um Nikola Jokic que não consegue receber a bola, porque a gente estava fazendo uma marcação, sei lá, quádrupla. Ele encostava ali na cabeça do garrafão, todo mundo grudava no Jokic. E aí ele passou umas bolas pra fora, que algumas caíram. Mas assim, ontem talvez seja o pior jogo dele na série, porque é o jogo em que a gente mais encaixa a marcação. Ele arremessa 11 lances livres, acerta 9, mas ele não consegue ser a sombra do Jokic que a gente estava acostumado. Eu acho que o grande número que mostra isso é a comparação dele em 7 jogos com o Clippers e em 7 jogos com o Oklahoma. Ele faz 71 assistências em 24 turnovers na série do Clippers, enquanto ele faz 41 assistências e 31 turnovers na série do Oklahoma. O que a gente tomou como filosofia através do Jokic, né? O que a gente faz com o Jokic? Não deixa ele passar a bola. E se ele passar a bola, a gente vai atrás desse passe. Ele pontuou muitas vezes na série, mas a gente sempre tentou limitar esse poder de assistência que ele tem também, né? Se o Jokic quiser jogar, é ele que vai ter que ir pra cesta. E aí ele vai tomar falta toda vez que ele for pra cesta. E a gente vai colocar 4, 5 jogadores revezando para fazer falta em cima do Jokic. Porque é melhor fazer isso do que deixar ele jogar sozinho. Isso é óbvio. Com relação a line-up perfeita pra mim dessa série, que provavelmente deve mudar, porque o Minnesota Timberwolves é um time diferente, entraremos na preview já. Mas aquela line-up SJ, Caruso, Cason Wallace, J-Dub e Chet, que ficou mais 11 durante os minutos deles seguidos, e naquele segundo quarto, ela teve, Drick, eu nunca vi um defensive rating desse. Ela teve um offensive rating de 155 e um defensive rating de 33. Caralho. Eu nunca tinha visto nem 33. Absurdo, absurdo. É isso que você tem que fazer se você quer ser campeão. Ontem eu acordei, a primeira coisa que eu li foi uma thread falando que a defesa não é tão importante assim pra ganhar campeonato. Meu Deus. E eu escolhi ontem a paz. Ontem eu escolhi a paz, porque eu falei, não vou discutir com isso. O Oklahoma vai jogar depois e vai que, né? A gente defende bem e ainda perde. Mas é tudo certo. Eu queria, para os torcedores do Denver Nuggets que me aguentaram durante todo esse período, todo mundo sabe o quão fã do Jokic eu sou e desse Denver Nuggets. É uma temporada de superação e eu acho que os fãs saem até mais realizados do que eles entraram nos playoffs, porque o Denver Nuggets tem uma temporada que oscila demais, e
eu sei que muito torcedor do Denver Nuggets sente que um pouco desse prime do Jokic e do prime, talvez, do melhor jogador de basquete do planeta Terra esteja sendo desperdiçado, entre aspas, por uma espécie de má gestão, né? O Denver precisa lidar nessa off-season com contratos e com a folha salarial. Precisa entender quem é estritamente necessário e quem é uma boa moeda de troca. O Jokic tem contrato até 27 e 28 e o Jamal Murray tem contrato até 28 e 29. O Jamal Murray tem 243 milhões garantidos, que é mais do que o Jokic tem a esse ponto. E ele ganha na próxima temporada 46 milhões, Jamal Murray, né? O Michael Porter Jr. ganha na próxima temporada 38 milhões, sendo que na 26-27 é o último ano de contrato dele. Aaron Gordon tem um contrato de 22 milhões, que é absolutamente incrível para esse Denver Nuggets, do ponto de vista de onde termina o Aaron Gordon na temporada. Eu acho que ele sai muito maior ainda, mais ainda, se der, né? Do que ele chegou, porque ele arrumou demais o arremesso dele, e ele é o grande fator que torna possível essa run do Nuggets na pós-temporada. Ele tem 3 game winners, sei lá, bolas absolutamente incríveis para ganhar do Clippers e para ganhar do Oklahoma, e sempre foi muito importante defensivamente também. E aí, o Denver Nuggets tem alguns erros de contrato, né? Por exemplo, o Zeke Nnaji, que foi oferecido um contrato até 27 e 28, ganhando 8 milhões, e vai precisar tomar algumas decisões na próxima temporada sobre o que quer fazer ao redor do Jokic. Porque outra coisa que vocês sabem, para mim o Jokic estaria ganhando o 5º prêmio de MVP se a narrativa não importasse, e é complicado vê-lo caindo porque não tem um time ao redor dele, especialmente um banco, para ele poder sentar 10 minutos. Pô, Jamal Murray é excelente, Aaron Gordon é excelente, mas em uma run de 82 jogos, né, uma temporada que cobre o seu preço, a gente espera mais profundidade do time que tem o melhor jogador do mundo. A gente espera que a gerência providencie jogadores que fazem sentido para que ele jogue. E é isso, é uma lição que aprende o Denver Nuggets. Todos os torcedores, imagino eu, que saem chateados por ter acabado, mas felizes por terem visto um time tirar um caldo tão grande do que pode ser o campeão da temporada. E eu tava falando até pra Júlia, torcedora do Nuggets, que mora lá em Denver, né? Se, porventura, a gente ganha, pra mim o título fica mais especial. Porque eu gosto demais do Nikola Jokic, eu respeito demais o Denver Nuggets. Ter passado por eles, se vencemos, pra mim, é o ponto-chave pra gente ter mudado como time, crescido a tempo de vencer. Agatha, eu acho que, bom, você resumiu bem, né, o que foi essa série e o quanto esse foi um desafio importante, né, para o OKC ter sido colocado à prova em vários pontos do seu jogo, né? É o que você abriu aí a sua fala falando sobre como as pessoas estavam comparando o OKC ao Cavs, né, no sentido de ser uma decepção. Para mim isso não cabe de maneira alguma, porque, né, o Cavs foi atropelado pelo Pacers e existia uma grande, né, narrativa com relação a esse Cavs, coisa que não aconteceu com o OKC atropelou na primeira rodada, foi posto à prova e respondeu, e precisava ser colocado à prova. Desde o começo, desde a metade da temporada, mais ou menos, a gente vinha falando principalmente sobre Cavs, Rockets e OKC. O quanto a maturidade e a falta de experiência em playoffs poderia ser um divisor de águas para esses times, né? 2 caíram, né? E demonstrando que aqueles pontos que a gente falava apareceram. O OKC, quando foi colocado à prova, respondeu com muita maturidade, talvez uma maturidade maior do que a gente imaginava que esse time poderia apresentar já nestes playoffs. E agora encara o Minnesota Timberwolves, que já esteve nessa posição e que quer muito estar na final da NBA, puxado por um Anthony Edwards, que tem uma grande personalidade dentro de quadra, é importante salientar,
contra um defensor absurdo, que é o Rudy Gobert, e contra um Julius Randle que tá fazendo o que a gente nunca viu ele fazer, para além de outros coadjuvantes, entre aspas, que tem aparecido muito. Então vai ser mais um grande desafio para esse OKC, né, Agatha? A minha pergunta para você iniciar aí a sua explanação sobre o que você espera dessa série encarou um Denver que tem a experiência de ser campeão, que tem um Nikola Jokic que dispensa comentários, mas que também chegou nessa fase com fragilidades, né? Como a gente falou, o caso do Michael Porter Jr., que não desempenhou bem como se esperava durante toda a temporada, mas chega com uma lesão importante também no seu ombro. E nesse jogo 7 também teve a lesão, né, do Aaron Gordon. Não estou dizendo que isso determinou a vitória do OKC. O OKC, na minha cabeça, venceria de qualquer maneira, porque está pronto para isso. Mas encarar um Minnesota que tem um outro modelo de jogo, um outro estilo de jogo, outros momentos desses jogadores, principalmente que eu citei, saudável, onde você acha que vai ser o divisor de água para a gente ter um OKC na final ou ter um Minnesota na final, Agatha? Vamos às prévias. Primeiro que o Minnesota Timberwolves não tem um jogador gravitacional nível Jokic, né? É um time mais diluído, assim como é o Oklahoma. Apesar de ter duas estrelas muito bem definidas, né? A gente sabe quem é o dono de cada time. Não é um time que precisa gravitar demais por esses jogadores. E aí, começamos primeiro por uma estatística, Drica, muito interessante. Na verdade, queria falar duas. Só um pequeno recap do Shai. Ele termina essa série com mais de 49% de field goal nos últimos 10 jogos de playoff. E aí ele se junta a 3 pessoas. LeBron James, Kobe Bryant e Michael Jordan. Não tem mais ninguém que tenha uma sequência desse tipo. Enfim, deixa pra você refletir sobre narrativas aí que rolam no Twitter ou em qualquer lugar. Mais uma narrativa. É a primeira vez, Drica, em 29 anos, que não existe na final de Conferência do Oeste nenhum time da Califórnia ou nenhum time do Texas. 29 anos. Foi no século passado. Quase a tua idade. Pois é mais velho que eu, né? É absurdo essa questão, primeiro. Muita gente não gosta da forma como eu colocaria. A NBA está democratizada nos últimos 7 anos, né? Um campeão por temporada. Particularmente falando, me agrada demais. E a gente marca com essas duas finais de conferência, especialmente, a passada de bastão, né? A gente vem falando há 3, 4 anos de como a liga está naquele momento de transição. Um momento de transição que não é delimitado por uma coisa em específico, mas por uma sucessão de acontecimentos. E eu acho que, primeiro, esse fato, né? Sem franquias da Califórnia ou do Texas, é muito grande. E segundo, porque entram 2 rostos muito jovens e populares para essa final de conferência. A gente tem combinado uma final de NBA, né? Um parênteses. Diga. Fora de quadra, um é um baita pai, né? O outro, vou deixar no ar. Uma disputa dos 2 polos da maternidade, não, né? Da paternidade que veremos. Então a gente tem uma final combinada entre as duas equipes. Obviamente, os nomes de Shai Gilgeous-Alexander e Anthony Edwards. Mas, principalmente, 2 times que tiveram equilíbrio durante a temporada. 2-2, 2 vitórias para cada lado. Obviamente, destaque para as atuações finais do Shai, 37, 39 e 40 pontos. Nos jogos contra o Minnesota, né? Em 3 dos 4 jogos do Minnesota. O Anthony Edwards registra um pouco mais de dificuldade quando joga contra a gente, mas, novamente, um time mais diluído. A eficiência defensiva vai ser o DNA da série, Drica. São ambas as equipes que são referência, especialmente no Oeste, em defesa e muito física. Minnesota, eu acho que é a melhor equipe que executa a defesa como uma identidade do time. Inclusive,
quando a gente olha para números mais específicos, é o time que mais arremessa na área restrita, né? Quase 33% dos arremessos do Minnesota são na área restrita. Contra o Thunder, que é o time que melhor defende na área restrita. Diga-se de passagem, né? A gente tem 23% de arremessos permitidos por lá. Outra coisa chave é o Julius Randle. Quando a gente olha essa campanha, para mim ele é o jogador mais importante. A gente tem a melhor defesa da temporada regular, lidera os playoffs em diferencial de pontos na área restrita também. Mas o Minnesota é o time que tem um jogador que consegue infiltrar em qualquer bola. Ele pode não ser o principal pontuador, mas a consistência dele é o que tem levado o Minnesota tão longe. São 23,9 pontos, 5,9 assistências, 5,9 rebotes em 10 jogos de playoff. E essa performance tem ajudado a reabilitar um pouco da imagem que ele tinha e também a tornar essa troca ainda mais midiática, né? Ele é celebrado pelos torcedores do Wolves, que perdem um Karl Anthony Towns, que chega também numa final. Quando a gente olha para o Oklahoma, apesar da gente ser uma das melhores equipes da NBA em aproveitamento de 3 pontos na temporada regular, 37,4, o Thunder teve bastante dificuldade contra o Timberwolves nesse quesito durante a temporada. Em 3 dos 4 jogos, o OKC teve um aproveitamento abaixo de 33%. Inclusive foi 33%, 24% em uma partida e 30%. Em apenas um jogo a gente arremessa bem, arremessa 52%, inclusive, e tem tido esse problema nos playoffs. Um problema claro de bola de 3 nos playoffs. O Timberwolves vence os jogos contra o OKC quando o Anthony Edwards não é o principal cestinha da equipe, disso de passagem. Quando ele liderou em pontos, a equipe perdeu. Ele costuma dar quase 10 assistências aí por partida contra o Oklahoma, mas é latente que a movimentação de bola, especialmente a participação do Naz Reid, do Julius Randle e do Jaden McDaniel são fundamentais para que a equipe consiga vencer, porque o Anthony Edwards tendo uma noite incrível sozinho, parece não ser, ou pelo menos não é, aquilo que a gente viu como solução para vencer o Oklahoma até agora. Outra coisa importante, essa batalha de posses, né? O turnover pode decidir a série. Como ontem, Denver teve vários turnovers, perdeu a bola. O Timberwolves também tem sido um pouco descuidado, né? Uma média de 14,8 turnovers por jogo. Apenas 4 times, incluindo 3 que já estão eliminados, tiveram uma média maior. E o Thunder, por sua vez, é a equipe que mais força turnovers do adversário e, consequentemente, converte em pontos de transição. Você pega Caruso, Cason Wallace, Jalen Williams, Shai, Chet, todos são excelentes defensores, liderando inclusive em roubos de bola, né? Se o Minnesota não cuidar dessa posse, ele vai morrer quase que pelo mesmo veneno do que o Denver Nuggets. A diferença é que correr em transição contra o Jokic é diferente de correr em transição contra Jaden McDaniels e companhia, né? Outra coisa muito importante dentro dessa série, que a gente precisa ficar de olho, é a luta pelo controle do garrafão. A série vai ser decidida pela forma como cada uma das equipes controla o garrafão no ataque e na defesa. O Thunder tem sido dominante com uma vantagem média de 8,7 pontos por jogo na área restrita. Inclusive, na vitória contra o Nuggets no jogo 7, a gente faz 54 pontos contra 32 do Denver, né? O Minnesota ganha em média de 7,4 pontos nessa métrica. Eles fizeram 62 pontos no jogo 5 contra o Warriors. Quem conseguir proteger o aro, infiltrar melhor e pegar rebote ofensivo, deve ter as chaves da série. Aquilo que eu falei da bola de 3 dada no canto, não sei se acontece de novo, porque essa equipe tem o Naz Reid, essa equipe tem o primo do Shai, por exemplo, né? Mas liderar esses 3 fatores, eu acho que se você consegue 2, pelo menos, né? Se você consegue infiltrar mais e proteger o aro, ou pegar mais rebotes ofensivos, o time que consegue liderar nessas 3 métricas deve ser o que vence. Mais algumas questões. Anthony Edwards está embalado, obviamente. Ele, na carreira dele, já eliminou Kevin Durant, Jokic, LeBron James, Luka Doncic e Stephen Curry. Ele gosta desse protagonismo, ele gosta de pegar
um time bom. E aí ele tem um ritmo controlado na mão dele, tem proteção de aro através do Gobert e de outros jogadores e consegue desempenhar um papel ofensivo sem precisar que a bola termine sempre na mão dele. Do outro lado, você tem o possível MVP, né, Drica? A esse ponto é capaz de nem falar em mais nada. E você tem o Chet Holmgren, que nasceu em Minneapolis. Ele é de lá, ele falou que ele tá bastante motivado para jogar em casa, e eu espero que essa inspiração seja incrível. Ele falou que crescendo, o hype nunca tava lá, né? Crescendo por lá, ele nunca viu o time chegar em muitos lugares, mas que ele percebe que agora as coisas mudaram demais. Então ele sabe a importância que é uma franquia pequena na vida de uma cidade, de um estado e tudo mais. J-Dub é crucial, é uma série mais fluida. Há quem diga que é um matchup mais fácil para o Oklahoma. Eu acho que a gente não pode começar essa série subestimando uma equipe que está há 5 dias esperando a gente chegar. Vamos começar por aí. É um time que já estava aí ano passado, um time que tem muita vontade e tem elenco para vencer. E não adianta a gente ser mais forte no papel. Não adianta. Não faz Eu que o diga. né? Eu que o diga. Pois é, a gente tem uma temporada mais dominante, sim. A gente tem um time com mais profundidade, sim. A gente é o favorito do povo, sim. Isso não significa absolutamente nada. Quem conseguir desempenhar o melhor ajuste ganha, né, Drica? Ainda tem umas coisinhas pra falar, mas vou passar pra você. O que você vê nessa série? Cara, assim, isso que eu acho que a chave tá no que você acabou de falar. O OKC é mais time no papel e o OKC sabe disso, né? A temporada regular mostrou isso, embora a gente sempre fale aqui que temporada regular é uma coisa, playoffs é outra completamente diferente. A gente tem motivações distintas nos dois times, né? O OKC é uma franquia que teve essa paciência de chegar até aqui, de construir esse time, né? Basicamente todo construído via draft, enquanto o Minnesota fez movimentos, né? Inclusive movimentos no ano passado, né? Trocando o Karl Anthony Towns para corrigir problemas que se mostraram na temporada passada e que talvez foram determinantes para que não conseguisse dar o passo a mais para estar numa final de NBA. Então são motivações diferentes. Um time que recentemente esteve nessa posição e que entendeu o que precisaria mudar, ou acha que entendeu o que precisaria mudar para dar esse passo a mais, e um time muito jovem que fez um excelente trabalho na temporada regular, mas que sabe que precisa dar esse passo a mais e que, embora seja melhor e tenha essa consciência, né, inclusive um time que, na minha opinião, ele é mais consistente, né, tem coadjuvantes que podem contribuir mais e que sabe que essa maturidade, que talvez tenha também encarado essa série contra o Nuggets como um fator determinante para ter entendido o que precisa fazer quando é colocado em situações de risco e em situações contra a parede, né? Agora, isso precisa ser colocado em quadra. Essa motivação ela precisa ser suficiente, porque do outro lado você vai ter um cara como o Rudy Gobert, que é muito experiente, como o Julius Randle, que é muito experiente e está fazendo grandes playoffs e que consegue encontrar espaços dentro da quadra para fazer o que tem feito até aqui, e o Anthony Edwards, que há 2 temporadas atrás disse que tinha essa responsabilidade, que estava com essa responsabilidade nas mãos e desperdiçou e não desperdiçaria novamente, né? É um cara que tem muita personalidade, que gosta de jogo grande. Você acabou de falar todos os que ele já eliminou até aqui, né? E ele falou mesmo que ele gosta de deixar para trás quem ele usava como referência, né? E já deixou todo mundo para trás, porque é impossível que ele usasse o SJ como referência. Agora, a chave para mim vai estar na defesa, né? Embora você tenha acordado e lido que defesa não é tão importante para vencer campeonatos, a gente viu nesses últimos anos o quanto a defesa é fundamental. Tudo vai passar por ela. Para o OKC, é conseguir encontrar maneiras de parar ou minimizar, porque parar é realmente complicado, né? Não tem como você parar um jogador. Especialmente 3 caras com características diferentes, né? Porque a gente tem o Anthony Edwards, que joga de uma maneira, é agressivo
de uma maneira. Você tem um Julius Randle que consegue encontrar esses espaços, né, e encontrar bolas importantes em momentos cruciais dos jogos, foi o que ele fez até aqui. E você tem um Rudy Gobert que consegue ter uma dominância no garrafão, mas que vai ter aí alguém à sua altura, literalmente, dentro do garrafão do OKC. Pro lado de Minnesota, ainda pior, porque eu acho que existem armas que conseguem demonstrar o seu poder ofensivo de maneiras muito sagazes, eu diria, durante os jogos, né? Você tem o SGA, que é o MVP, e que assim a gente espera que seja anunciado logo. Você tem um Chet que vai fazer frente ao Rudy Gobert dentro do garrafão, mas que também consegue sair de dentro da área pintada e colocar essa bola lá dentro, né? Tem um bom arremesso de 3. Você tem um Jalen Williams que talvez esse último jogo tenha feito ele entender a importância que ele tem e a seriedade que ele tem que ter dentro das partidas para levar esse time para a final da NBA. Você tem um Caruso que vem do banco e que, bom, você acabou de falar o que ele fez com o Jokic, né, que é um extraterrestre. Você tem muitas peças, né? Você tem um Lu Dort que é defensivamente um monstro. Então, assim, o encaixe defensivo para mim vai determinar o que vai acontecer nessa série. Vai ser fácil? Não vai ser para nenhum dos dois. Eu realmente projeto uma série de 7 jogos, tá? E eu espero que assim seja, porque eu acho que essa série merece. Aliás, as duas merecem, né? O Leste também, mas, enfim, a gente vai falar do Leste em outro momento. Então, para mim, o fator defesa vai, ao contrário do que as suas leituras aí em tweets disseram, vai ser o fator chave dessa série. Queria só destacar os últimos pontos. Anthony Edwards é o jogador que mais converteu cesta na NBA essa temporada e lidera os playoffs de aproveitamento nas bolas de 3, né? 44,2 na série contra o Golden State Warriors. E aí, falando em garrafão, o Gobert deve voltar a jogar, né? O Minnesota enfrenta Lakers e Warriors, que não tinham uma alta estatura. E aí, muito por conta disso, o Gobert acaba pontuando menos. Ele tá com 8,9 pontos, 9,6 rebotes e 1,3 blocos, jogando pouco, justamente porque uma rotação menor contra ele acaba, enfim, dando a entender de que ele não é um bom defensor, o que não é verdade. Mas ele tem 41 duplos-duplos em 79 jogos de playoff, mas desses aí, 10 são desde que ele chegou no Wolves. E a gente tá falando de 4 vezes defensor do ano. Do outro lado, pro garrafão, a gente tem Isaiah Hartenstein. Ele tá fazendo 14,3 pontos e 12,3 rebotes por 36 minutos nessa pós-temporada, arremessando 59%. E aquele putback que ele faz, ele tem o putback e ele tem aquele quase uma floater, né? Que dá nervoso, mas tem caído bem pra gente nas séries. Vai ser um duelo interessante de assistir. E pra finalizar, obviamente, duelo dos técnicos. Muita gente gosta de falar mal do Mark. Muito torcedor do Thunder, diga-se de passagem. Eu acho que faz parte você ficar bravo quando a gente perde, especialmente aquele primeiro jogo. Mas eu acho que também faz parte do seu processo de crescimento como torcedor e como alguém que torce pro time vencer, também se questionar algumas coisas, né? Por que a gente teve uma série de 7 jogos? É só por causa do Mark? É só porque ele não pediu aquele timeout? Ou porque ele pediu? Eu acho muito difícil que seja. E mais do que isso, se você não consegue perceber o quanto esse time evoluiu e o Mark colocado em perspectiva nessa questão, né? Desde o primeiro jogo até agora, talvez você precise começar a exercitar essa parte do seu torcer, né? Porque a gente tem aquele primeiro jogo em que tem um erro enorme dele. Alguns outros jogos em que eu acho que também ele insiste numa rotação que não precisava. Ou então, volta os jogadores no minuto que ele tinha planejado antes do jogo só porque era o que ele já tinha planejado a fazer. Mas nesse último jogo foi manual. Parece que ele pegou tudo aquilo que ele aprendeu nos 6 primeiros jogos e ele entregou pra gente um TCC, né? O jogo 7 foi um TCC de tudo que o Oklahoma aprendeu. O Denver Nuggets é a universidade, não tenha dúvidas. E o Mark entrega, além de um jogo muito coeso e calmo desde o começo, mesmo com as coisas dando errado, alguns ajustes que eu acho importantíssimo. Primeiro, coloca o drive e bater para dentro e atacar o garrafão como opção para as bolas, quando as bolas de 3 não caem.
E, especialmente, mantém os jogadores que estão bem dentro de quadra. Por vários jogos ele tira o Caruso, tira o Cason Wallace, tira o Aaron Wiggins quando eles ainda estão bem, mas já é a hora dos outros voltarem. Aqui não, ontem não. Ele pede um timeout, inclusive eu fiz até um tweet. Eu falei, te desafio, Mark, a voltar com a mesma rotação. E ele volta. Ele faz uma pequena alteração do Hartenstein e põe o Chet, mas ele mantém a mesma identidade. E o time deslancha com o Caruso. A galera fica perguntando por que põe o Caruso logo de titular. Gente, o Caruso não aguenta. O Caruso não tem perna. Se a gente colocar o Caruso pra jogar de titular 40 minutos por jogo, ele não chega nas finais da NBA. É por isso que ele joga um pouco menos. Ele se machucou diversas vezes na temporada. Quem acompanhou o Oklahoma viu. Então, assim, é melhor que ele entre, faça a diferença e permaneça, caso isso continue acontecendo, do que colocar o Caruso para iniciar só por colocar. Especialmente porque ele é um jogador que entrou sabendo qual é o papel dele. Ele não precisa ser titular. Não importa o time que você começa. Importa o time que você termina. Isso é regra básica do basquete. E ontem o Mark mostrou que ele entendeu isso da forma mais profunda possível ao manter aqueles jogadores. E o Oklahoma, e ele também pediu um timeout muito certeiro no começo da partida para não deixar as coisas descarrilarem. O Denver acho que faz 8-2, 8-4, ele já vai e pede um timeout. Calma. Volta a fazer o que a gente está se propondo a fazer. O time começou meio engessado também. E a gente tem uma batalha de técnicos, do outro lado o Chris Finch, que já alfinetou o Oklahoma nessa temporada. Já falou que é um time que fica cavando falta, que é um time muito físico. Assim, eu acho que de toda a paz que a gente teve em Denver e Oklahoma, os caras caíam, reclamavam de falta, mas não teve um estresse. Se preparem. Vai ter briga, vai ter cenas lamentáveis. Eu acho que é virtualmente impossível, dado o nível de fisicalidade dos dois times, não ocorrer algum tipo de briga, sabe? Vence, obviamente, o que pontua mais. Mas que as coisas vão esquentar, especialmente ali no garrafão, vão, Drica. Sobre essa fisicalidade, inclusive, fazendo aqui um parênteses, né? O Brad Stevens hoje deu a entrevista e ele falou sobre como a NBA está cada vez mais física. E ele disse que se alguma coisa no sentido de se as temporadas regulares de 82 jogos fosse como foi para o Celtics a série contra o Mavs, ele não tinha certeza se o time chegaria inteiro no final da temporada. Então, está cada vez mais físico. A gente tem o Minnesota Timberwolves que é muito físico, que é muito forte, né? Só tirar por base o próprio Anthony Edwards. E se já teve alfinetadas, a gente vai ter um tempero a mais nessa final aí de conferência que começa amanhã, terça-feira. Agatha, minha última pergunta pra gente ir encerrando esse preview, até porque amanhã já tem jogo, é amanhã, 9h30 da noite, o primeiro jogo. A gente tem o Minnesota que não joga desde quando, gente? Que eu já nem me lembro mais quando foi o último jogo contra o Warriors. Foi dia... Faz tempo, menina. Dia faz 14. Tempo. Dia 14. Dia 14 foi quarta-feira passada? 5 dias atrás. Então, 14 para 18, são 4 dias a mais de descanso para o Minnesota. O quanto isso pode pesar para um lado e para o outro, porque a gente sempre fala que descanso é bom, né, no sentido de você conseguir recuperar, né, aquela estafa muscular, que a gente está falando de uma temporada muito longa e tudo mais, mas também se o time vem num ritmo de jogo, dá uma quebrada. Como que você enxerga tendo os dois times até que inteiros, no sentido de lesão, o quanto esse descanso para o Wolves vai ser positivo ou negativo, e esse ter tido jogo ontem e já ter jogo amanhã para o OKC vai pesar também. O Wolves joga 5 jogos contra o Lakers? Ou 6? Contra o Lakers, 4-2, não foi? Cadê? O Lakers 4-1, 4-1. 4-1. Tá, o Minnesota jogou 10 partidas. A gente jogou 11. Certo? 4 mais 7? 4-0, uma mais. 4 mais 7, a gente jogou uma partida. O problema é o intervalo, né? Não é nem a quantidade. Intervalo, mas assim, graças ao bom Deus, ontem a gente venceu muito rápido. Sim. Quem jogou mais foi o Shai, que jogou 36 minutos, o J-Dub jogou 32. Mas assim,
A Isaiah jogou 17, Dort jogou 17, E todo Chet mundo jogou bem, né? 28, tá todo mundo descansado. É uma partida a menos, é lógico que eu acho que esse tempo que eles têm a mais também dá tempo deles já estarem em outra página, sabe? O Wolves já está se preparando há 5 dias, a gente vai estar se preparando a 1. Mas, de novo, eu acho que estar embalado é muito importante. Tá tudo muito fresco na memória de Oklahoma. Mais importante do que isso, a gente joga essa primeira partida em casa, as 2 primeiras, não vai precisar viajar pra Minnesota pra jogar. Já tá Então em casa, fica em casa. a gente tem esse dia inteiro pra descansar, os caras só precisam ir treinar e ir pro ginásio. Muitas questões. O Denver não. O Denver vem de 7 jogos, jogou o 7º em casa, mas viaja pra jogar o primeiro contra o Oklahoma e enfim. Então, assim, não acho que cansaço e o fato da série ter ido a 7 jogos faz diferença. Primeiro, porque isso é uma diferença de um jogo pro que o Minnesota fez. Segundo, porque é um monte de moleque, né? Basicamente. Todo mundo bem, né? Com bastante energia, pelo amor de Pois é, Deus. com bastante energia. E eu fico muito feliz de que chegam pra final de conferência os times que estão inteiros, né? Sim. Por mais que, enfim, se o Denver passasse, legal, Nikola Jokic, eu ia estar à beira do precipício, sim. O Aaron Gordon não ia jogar a série. E nas duas conferências, né, Agatha? Os 4 times que chegaram às Exato. finais são os times que não têm lesões. Ou que lesões Exato. mais leves. E o Jokic falou, né? Eu separei duas falas dele. Primeiro é aquele... perguntou se ele consegue ganhar, se ele acha que esse time que eles têm hoje é um time que pode ser campeão. E aí ele fala, a gente ganhou esse ano? Aí o cara fala, não. Ele fala, então eu acho que não. Tá, a resposta tá aí. Se a gente pudesse ser campeão, a gente teria sido. E o segundo é ele falando que, claramente, o time dele precisa de mais profundidade. Que os 4 times que chegam hoje às finais são times que podem rodar mais gente. O Knicks é óbvio que é um caso à parte, mas ainda assim é um time projetado para fazer isso, né? Durante os playoffs. Mas se você pega Pacers a gente vai fazer o preview com 5 jogadores com mais de 10 pontos de média. Você pega o Timberwolves, você pega o Oklahoma, o grande denominador comum é, primeiro, a grande estrela é o armador. Acho que isso é um fator comum dos 4 times da série. E segundo, para os 3 principalmente, são times de muita profundidade. Times que podem rodar seu elenco e não dependem necessariamente de um jogador só. Apesar do Oklahoma não rodar sem o Shai pontuando. Mas ele não precisa fazer todas as ações. Enfim, é isso, Drica. Eu acho que tem potencial para 7 jogos. Eu espero que seja menos, espero que seja em 6. E é óbvio que eu vou colocar o Oklahoma passando. Seria leviano de minha parte dizer qualquer outra coisa que não fosse isso, né? Não espero menos de você, minha amiga. O título ficará com o NBA das Minas nessa temporada. Está e permanecerá. Eu já falei que a minha final com todo respeito, né, ao Minnesota Timberwolves e ao New York Knicks, pra mim é Pacers e OKC na final. É o que eu quero ver, na verdade, é o que eu quero ver. Eu acho que do lado leste, o Pacers, ano passado a gente já falou sobre isso aqui, eu já falei, inclusive, que aquele 4-0 foi um pouco mentiroso, o time merecia ter roubado uns joguinhos do Celtics, porque jogou pra isso. E eu espero vê-los na final da NBA pra gente ter aí... O Knicks já foi campeão, faz tempo, mas já foi. Vamos pensar em títulos inéditos aqui agora. Já que o Celtics caiu, já que o maior campeão caiu, que seja um título inédito. Agatha Máximo, pra gente finalizar, não sei se você já tem a escala, no último episódio que a gente gravou foi a sua estreia, inclusive parabéns, minha amiga, na WNBA, comentando no GOAT, estreia do Valkyries, estreia da Agatha, muitas estreias. Se você já tem a escala, porque como eu trabalho com isso, eu sei que às vezes as escalas saem um pouco em cima da hora. Conte para o público quando e onde eles podem te assistir na tela do GOAT. Pra você que ainda tá aqui, eu queria só falar uma última coisa. Tá rolando playoffs do NBB e assim, infelizmente, não estou com tempo e cabeça pra falar e pra gente fazer episódio sobre. Mas o Café Belgrado tem feito vídeos muito bons. Então, se você quer saber do NBB, além de assistir, óbvio, vá lá. Sobre a WNBA. Inclusive, parênteses aqui, já que você citou o Café Belgrado, o Nepopop me mandou mensagem quando o Celtics foi eliminado. Ele bem assim...
Imagina que clima horroroso seria você e a Agatha na final da NBA. Assim fica todo mundo na paz e a gente apenas aproveita, né? Tentando me consolar. Um beijo e ele disse: nosso churrasco segue vivíssimo. Esse churrasco será sem precedentes, eu diria. Um beijo pro Nepopop. O ok churrasco vai acontecer enquanto isso o Thunder segue vivo. Mas eu faço um jogo sábado, Drake, às 2 horas da tarde, New York Liberty e Indiana Fever. Olha aí, ó, jogão, Os hein? favoritos a vencer o título. Alaya Boston, Caitlin Clark. E do outro lado, Brianna Stewart, Sabrina Ionesco e companhia. No domingo, Las Vegas Aces e o meu Seattle Storm, às 19h. E aí depois é só no outro sábado. Mas então, sábado e domingo, nos vemos. Às 2h no sábado e às 19h no domingo. No meio tempo, vocês sabem, né? Que vocês podem me encontrar no Twitter de manhã, de tarde e à noite, que é o meu habitat natural. Tenho conversado com muita gente nova por lá, que o pessoal... Legal. É muito bom quando seu time volta vencendo, porque aí você descobre que tem mais gente que torce, porque eu ficava na bolha da galera mais antiga, e agora tô descobrindo o pessoal mais novo, e tem muita gente legal no meio disso. Eu puxo a orelha de alguns, o pessoal fica falando mal do jogador, eu falo, confia! E aí depois a galera fala, verdade, devia ter confiado. Mas tem sido muito bom a jornada ao título. Vai dar bom, vai dar bom. Então, Agatha Máximo, sábado e domingo. No intervalo, ela estará torcendo pro Jack Futsal na Libertadores, né, minha amiga? Inclusive no canal GOAT, diga-se de passagem. Que Espero que você esteja na arquibancada pulando ou rodopiando para eu te ver. Pulando e rodopiando não vai dar, né? Que eu vou estar trabalhando, mas você sabe como estarei. Então é isso. A gente volta essa semana para falar desse primeiro jogo. De novo, só reforçando, amanhã, terça-feira, dia 20, 9h30 da noite, primeiro jogo entre OKC e Minnesota em Oklahoma, finais da Conferência Oeste começando, e a gente volta também com o preview da Conferência Leste, da final entre Nova York e Indiana Pacers, com convidados especiais. Fiquem atentos. É isso, um beijo e aproveitem as finais de conferência, porque tá acabando depois, só volta em outubro, então a gente vai ter aquele momento de pausa também, né, Agatha? De férias, de um pouquinho de descanso, mas fica uma depressãozinha também, né? É isso então, gente. Um beijo e voltamos. Voltamos para falar aí desses jogos e da final do Leste. Um beijo.